Muito comum ver você fazendo stories no seu Instagram, falando bastante sobre a sua relação com Deus, suas leituras da Bíblia, e ao mesmo tempo você traz essa pegada em relação ao design humano, ao desenvolvimento das pessoas. Como é que você enxerga o design humano com Deus e o design humano sem Deus? Como é que você enxerga as pessoas que se propõem a viver de fato o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento dentro do sistema do design humano, quando elas têm essa consciência e um relacionamento íntimo com Deus, e quando elas simplesmente estão querendo seguir o design humano porque elas acreditam naquilo, mas não necessariamente têm uma conexão com Deus? Viver o design humano sem Deus se torna impossível depois de um certo ponto. Impossível. E eu vou explicar isso para vocês, né? Essa é uma pergunta muito boa e ela tem várias nuances, né? Então eu vou trazer um pouco da minha própria experiência, né? Eu era uma pessoa muito cética durante boa parte da minha vida. Eu fui para a faculdade, fiz graduação, eu aprendi a pensar, a conhecer várias culturas, várias formas diferentes de se relacionar com a espiritualidade e eu acreditava que Deus ele era a natureza, o todo, que ele estava em tudo, mas eu não tinha uma relação direta com Deus. Eu não conhecia Deus de verdade. Eu limitava Deus à natureza. E eu só me sentia em paz quando eu estava no meio da natureza. E eu já adianto, né? Hoje em dia eu não acho isso saudável nem normal. Eu estava totalmente desequilibrada nessa época, vivendo num estado muito profundo de ansiedade, de depressão, de confusão mental. Então, a minha relação com Deus ela mudou muito com o design humano também, porque o design humano ele não é como as outras ferramentas de autoconhecimento que você se conhece através da sua mente, que você se observa, se autoanalisa, não é você observando seus padrões e refletindo sobre aquilo e conversando com um terapeuta para ganhar clareza. Não é assim que funciona, porque o design humano ele parte do princípio da física quântica, da mecânica sutil que o seu corpo energético tem, a sua forma única de funcionar. Então, quando você começa a viver e a implementar na prática o seu design humano, a sua mente ela começa a gritar. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar muito claro, né? Quando eu estava direcionando, né, o meu negócio, ainda ensinando mais sobre negócios, sobre marketing, eu comecei a perceber o meu sacral, a minha autoridade, ela é a sacral, é a minha forma de tomar decisões. E eu comecei a perceber o meu sacral direcionando para coisas que não faziam o menor sentido para a mente. Eu tinha que gravar a aula e o meu sacral me mandava ir tomar sorvete. Eu tinha que, sabe, fazer um curso de marketing para aprender a me posicionar e o meu sacral ele dizia que não para aquilo, eu não tinha energia para sustentar aquilo por muito tempo. Várias coisas, várias estratégias, várias formas de criar conteúdo, de fazer, de aparecer nos stories que eu tinha aprendido e que eu estava ali treinando para ser melhor, e era sempre um esforço contínuo. O meu sacral ele começou a dizer: não, não é por aí. Não, isso aqui você não vai falar. Não, isso aqui não é para você estudar. Esse curso aqui não é para você fazer. E aí eu cheguei em um ponto, né, que só a mente ela acaba te questionando, ela começa a gritar os condicionamentos. Ah, você não vai dar certo se não fizer isso. Ninguém deu certo sem fazer isso aqui. Como que você vai criar conteúdo sem ter uma rotina, sem saber do que você vai falar? Como que esse curso aqui não vai ser útil? Vai ser sim, essa pessoa aqui é muito boa, ela sabe do que ela está falando, ela já teve resultados. A nossa mente ela vai entrar em conflito com a nossa autoridade no começo, porque a nossa mente está condicionada. E a gente está aprendendo a escutar a nossa autoridade no começo. E se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver fé de que é Deus quem colocou uma inteligência divina dentro de você,
de que essa autoridade que você está escutando não é uma loucura que alguém disse que funciona, mas é Deus quem colocou isso dentro de você, se você não tiver esse acreditar muito enraizado dentro de você, você não vai fazer. Você vai fazer da forma errada, você vai fazer de forma distorcida. A sua mente vai gritar tão alto que você não vai nem conseguir escutar a sua autoridade muitas vezes. Porque dentro dos nossos condicionamentos, a gente tem camadas. A gente tem condicionamentos que são hábitos que a gente aprendeu por causa das coisas distorcidas que a gente absorve do mundo. A gente tem condicionamentos que vêm por traumas que são reforçados quando a gente vive algo traumático, e aí isso vai se reforçando ao longo da vida, vai se alimentando. A gente tem vários tipos de condicionamento. E a gente tem condicionamentos espirituais, inclusive. Os nossos centros energéticos indefinidos são portas abertas, são brechas, quando a gente não tem Deus na nossa vida. E aí você acha que você, com a sua mente, com a sua força de vontade, vai conseguir superar isso para viver o seu design humano? Não vai. Você vai até um certo ponto só. E aí você não vai conseguir passar dali. É o que eu vejo a maioria das pessoas do design humano vivendo hoje em dia. Elas param num certo ponto. Elas se contentam com um certo nível de alinhamento que é superficial. Veja bem, né, Ura, o fundador do design humano, ele falava de uma forma muito clara, né, que o primeiro passo, o começo, é você seguir a sua estratégia e a sua autoridade. E quando você faz isso, você começa a se descondicionar, e aí a sua mente, ela fica livre dessa tarefa que a gente dá para ela de tomar decisões para decidir toda a nossa vida, para saber o que é melhor. A nossa mente não nasceu para fazer isso. Ela fica livre dessa obrigação. E aí sim você começa a voltar a sua mente para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A sua mente, ela tem características muito específicas de funcionamento. Ela não funciona igual a de todo mundo. A de ninguém funciona, você tem uma mente única. Se a sua mente está desalinhada, a sua consciência não consegue dirigir o seu corpo da forma adequada. Você não consegue escutar a sua inteligência divina da forma adequada, não é fluido. É como se você estivesse dirigindo um carro que está emperrando, sabe? O meu pai, quando eu era criança, me levava na escola de Fusca. Eu detestava aquilo. Cada dia aquele Fusca tinha um problema diferente. Às vezes o freio de mão saía assim, às vezes a maçaneta caía, às vezes era o vidro que ia descendo, estava chovendo e eu tinha que ir subindo o vidro durante todo o trajeto até a escola. Eu morria de vergonha. E quando a gente está vivendo em condicionamento a nossa vida toda, é como se a gente estivesse dirigindo esse Fusca emperrado. A gente não está sendo direcionado completamente pela nossa consciência. Então, se a gente não tem Deus, se a gente não busca a ajuda de Deus, se a gente não ora pedindo para Deus nos ajudar a escutar a nossa autoridade, e se a gente não tem essa fé de que a inteligência divina é quem está nos guiando, aquilo ali não vai funcionar, não vai sair do lugar. Não existe outra forma, né? Ou você supera essa barreira, ou você vai sempre viver no superficial, você vai sempre viver para o mundo, mais do que para Deus, mais do que para a inteligência divina. É uma arrogância você achar que a inteligência divina que governa todas as coisas do mundo, elas são um acaso do universo. Que não foi Deus quem criou aquilo ali. Deus criou todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Se você pegar a Bíblia em Jó, é muito interessante quando Deus conversa com Jó. E ele pergunta para Jó, não vou saber reproduzir as palavras exatas aqui, mas Deus pergunta para Jó, onde que você estava quando eu te cuidei do sol, eu vi os planetas nascendo, eu coloquei os luzeiros no céu. Onde que você estava quando eu nem tinha criado todas as coisas ainda? Então é muita arrogância você achar que a inteligência divina é simplesmente algo que acontece. Então você pode escolher seguir a sua autoridade ou a sua mente que tem o mesmo peso. Claro que não.
A inteligência divina é a inteligência que Deus colocou ali, mas Deus, ele não se limita à inteligência que ele colocou no mundo, ele atua na nossa vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em cada um de nós, ele conhece tudo que tem dentro da gente, tudo que a gente pensa e que a gente nem sabe que a gente pensa, Deus sabe que a gente pensa. Então a única coisa óbvia é a gente pedir para Deus nos ajudar nesse processo de descondicionamento.